um prazer podermos estarmos juntos no dia de hoje para podermos estudar, né, hoje de forma virtual, alguns aspectos ligados à nossa querida e amada religião umbandista. Eu me chamo Mestre Caraimã, sou discípulo de Mestre Obaxanã, ao qual humildemente eu peço a bênção de discípulo, e dirijo aqui em Cuiabá a Casa de Oração do Caboclo Tupinambá, um agrupamento filiado ao Templo da Estrela Verde, que tem sua sede na cidade de São Paulo e São José do Rio Preto, dirigido pelo nosso querido Mestre Obaxanã. Nós temos várias atividades presenciais, públicas, outras que são internas da nossa comunidade, e em todas as nossas atividades nós temos como regra geral, como intuito principal, a divulgação dos princípios ensinados pelos nossos queridos irmãos do astral, na busca de que, através do conhecimento, da libertação, nós possamos alcançar sempre mais e mais essa evolução, essa iluminação, essa vida de felicidade que todos nós buscamos. Todos nós sabemos, nós estamos num momento muito crítico nessa pandemia que nós todos estamos vivendo enquanto humanidade, e nós estamos tentando diminuir, na verdade não estamos tendo atividades presenciais, e estamos tentando levar da mesma forma aquilo que nós sempre com alegria fazemos dentro da nossa casa pelas redes virtuais. Então nós temos os irmãos do Face, os irmãos do Instagram. Tivemos um problema técnico, porque a gente ia usar um programa de dupla transmissão, mas não deu certo, e nós estamos usando dois aparelhos. Então, às vezes eu vou olhar para cá, depois para cá, mas o importante é que nós todos estamos irmanados nos mesmos ideais. Nós temos na nossa casa um curso chamado Curso de Cultura de Umbanda, ou Curso de Cultura Umbandística, que ele é uma apresentação da Umbanda para as pessoas que estão entrando na comunidade e para os nossos frequentadores consulentes. Então, nas nossas atividades públicas que acontecem nos sábados, antes do início da nossa atividade ritualística, nós temos aí um período de aula. Nós éramos para começar às 5, mas por conta desses imprevistos, a gente acabou começando atrasado. Alguns irmãos que nos pediram o material da aula de hoje pelo WhatsApp, pela rede de transmissão, nós já enviamos, Caso você não faça parte da nossa lista de transmissão, você pode colocar o seu WhatsApp, mandar para a gente como mensagem privada em uma das páginas, em um dos perfis, que nós iremos com satisfação adicioná-la para que você possa receber também as nossas informações, pontos, textos e outras coisas mais. Antes de começarmos a nossa conversa, que vai ser muito curta, porque já estamos com horário avançado e além do que combinado, nós queremos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pelo dia de hoje. Nós agradecemos por aquilo que nós temos, nós agradecemos por aquilo que nós recebemos, nós agradecemos por aquilo que, por misericórdia divina, nós iremos receber. Que o Caboclo Trovão, que o Caboclo Tupinambá, todos os nossos irmãos do astral, orem por nós, orem pelos nossos e nos ajude no nosso caminho rumo à terra de luz infinita e eterna. Nós pedimos hoje para todos sempre, Saravá, que assim seja. Nós vamos conversar hoje sobre alguns princípios básicos da Umbanda. Lógico que a Umbanda tem vários princípios e seria uma loucura falarmos que nós vamos estudar os princípios da Umbanda. Não, são muitos. Nós vamos estudar alguns básicos. Para aquela pessoa que está começando na Umbanda, que quer entender algumas coisas. Então vamos comentar esse texto, que é o que nós estamos usando nessa aula de hoje, nessa conversa de hoje, e vamos tentar transmitir a nossa ideia, aquilo que nós seguimos na nossa casa, a respeito dessas questões em particular. Afirmamos que a Umbanda é uma religião monoteísta, acredita e cultua uma única divindade suprema que pode ser chamada ora por Zambi, Olodumaré, Tupã ou Deus. É muito importante nós entendermos que os orixás, eles não tomam o lugar de Zambi, de Deus, dessa supremacia divina que nós entendemos. É importante que isso fique claro, porque muitos ex-umbandistas, depois que se decepcionam, não com a Umbanda, mas com as coisas da vida e às vezes com o próprio movimento,
e acabam assumindo outras vertentes religiosas, falam que adorava o orixá, que adorava não sei quem, que adorava... Isso é falta de conhecimento. A Umbanda sempre ensinou que existe um Deus, que é fonte primária de toda a energia, de toda a existência, de toda a luz. Os orixás, em suas respectivas hierarquias, que são várias, são, na verdade, como dispensadores, a depender do qual nível nós estamos falando, dessa luz divina sobre a nossa humanidade. Então a Umbanda é uma religião monoteísta porque ela acredita na supremacia de uma divindade, que está, na verdade, é diferente das outras, porque detém um papel diferente, superior e de comando. E essa divindade nós podemos chamar de Deus, de Zambi, de Tupã, de Olodumare, que são títulos, nomes, pelo qual a mesma divindade suprema, inicial, é chamada por outras tradições que a Umbanda também dialoga, conversa, carrega e cultua dentro dela. Ainda sobre essa divindade, Zambi, Tupã, Deus, é o supremo espírito da infinita perfeição que não foi criado ou concebido por nenhuma realidade anterior a ele. Por isso denominamos ele o incriado. Muito importante, porque aquilo que é criado existe, né? E aquilo que existe tem começo, meio e fim. Deus não foi criado, ele é um espírito incriado. Inclusive o próprio termo espírito é uma colocação limitada dentro da nossa capacidade de acesso no momento em que nós vivemos hoje na nossa evolução, né? É uma forma que nós temos de, no mínimo, ilustrar para entender essa figura que nós chamamos de Deus. Ele é onipresente, porque está em todos os lugares através das suas hierarquias. Onisciente, porque não há realidade que ele não conheça, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, porque para ele não há limites. Deus está em todos os lugares. Às vezes eu fico assim pensando que deve ser uma agressividade alguns comportamentos que a gente vê de alguns irmãos buscando falar com Deus, né? Eu já vi pessoas orando, quase gritando para Deus, como se Deus talvez esteja precisando de um aparelho de ouvido, porque o povo grita e bate palma, espeteia. Deus habita toda a existência, porque essa existência é fruto da sua própria mão. Deus habita o silêncio do seu coração, o rito de umbanda do seu terreiro, o coração do outro irmão, o culto religioso do outro irmão. Nós não precisamos chamar a atenção dele com gritos, com pauladas, com pancadas. Nós precisamos chamar a atenção de Deus com a nossa fé, com a nossa sinceridade e principalmente com as nossas obras. Não adianta usar roupa branca, colocar guia no pescoço, falar de Deus, ler a Bíblia, rezar o terço, estudar o Bhagavad Gita e qualquer outra ideia de espiritualidade, se o seu coração não é morada da luz que a sua boca fala. Não adianta. Nós conhecemos as pessoas espirituais, nós conhecemos os espíritos, não pela cor da túnica, pelo quanto conhece de religião, ou pelo quanto de ponto canta. Não! Nós conhecemos o ser que busca a luz pelas suas ações, pela luz que habita dentro de si. Contra fatos não há argumentos. E contra a verdade da energia não há enganação. Você não precisa saber a vida do outro para poder compreender, para poder aceitar, para entender, para perceber que aquela pessoa é digna de falar de Deus. Você tem que sentir, você tem que ver nas práticas, nas ações, nos comportamentos. Contra fatos não há argumentos. Se Deus é onipresente, porque Ele está através da sua criação em todos os lugares, então, meu querido, você precisa reconhecer Deus na pessoa que fala de Deus para você. Você precisa reconhecer Deus no irmão que está passando fome na rua. Você precisa reconhecer Deus na sua esposa, no seu esposo, no seu namorado e na sua namorada. O Cristo Jesus trouxe uma mensagem maravilhosa: amai aos outros como eu vos amei. Fazei ao outro aquilo que deseja que seja feito a você mesmo. Certamente, se nós pudéssemos,
se nós vivenciássemos esse ensinamento cristão que nos diz da necessidade, da importância e do diferencial, que é vermos Deus no outro, nós teríamos um mundo muito diferente. Nós teríamos famílias muito diferentes. Nós teríamos comunidades muito diferentes. Mas para nossa alegria, né? Até me lembrei daquele vídeo antigo para nossa alegria, Deus habita também dentro de nós. E é a partir de nós que nós podemos manifestar a presença dele nessa humanidade. Então assuma, entenda que a Umbanda ensina que Deus é onipresente através da sua criação, das suas obras, das suas hierarquias espirituais. Você faz parte da criação de Deus. Ele está em você, ele habita você. E nós temos a obrigação, nós assumimos essa obrigação quando nós usamos o branco no terreiro, colocamos a guia, cantamos ponto e rezamos para o Pai Velho, para a criança, para o caboclo, de sermos reflexo, presença de Deus na vida dos outros. Quando as pessoas entram no coque, a gente fala para elas, você pode chegar aqui no terreiro com todos os problemas da sua vida. Pode ser que os seus problemas sejam até maiores daqueles que estão lá do outro lado da corrente, mas aqui você é a corporificação do Cristo, você é a corporificação da esperança, você é a corporificação da fé. As pessoas esperam ver uma luz, uma saída, uma melhoria através da sua missão, do seu trabalho, da sua doação. É preciso que nós sejamos reflexos da luz de Deus. É preciso que nós tiremos um pouco o olho do nosso próprio umbigo, em alguns momentos, embora isso seja difícil, para nos lembrarmos de que Jesus nos disse que nós devemos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Assim, acreditamos na existência dos espíritos, entre os quais nós mesmos aqui encarnados. Mestre Apacani dizia que espírito é uma ideia um tanto errada de se colocar para o ser encarnado, né? Ele tem um entendimento de que o espírito ele tem uma outra, ele não está na encarnação, ele está em outra fase, né, da sua própria existência. Nós iremos conversar sobre isso em uma das nossas aulas futuras. Acreditamos que o espírito não morre, é também eterno e a sua origem não sabemos defini-la. Porque nós vivemos uma época onde as pessoas pensam que o pai de santo, que o mestre, que o sacerdote tem que dar respostas. Mas nós nos esquecemos de que aquele que muito sabe, nada sabe. Se você fala que você sabe, nada você sabe. Isso é uma regra básica do entendimento filosófico de sabedoria. Nós precisamos entender que a verdade, o conhecimento, o saber é eterno como a própria origem dele, que é Deus. Nós vemos tantas discussões banais nos grupos, nos terreiros, aquela eu estou certo, você está errado. Nós não precisamos saber quem está certo ou quem está errado. O que nós realmente precisamos é preservar a tradição que nos foi legada pelos antigos e fazer com que essa tradição seja o diferencial que vai mudar a vida das pessoas. O que adianta a gente falar que sabe A, B, C, D, F, G, H, se nós não sabemos ser a figura do irmão para as pessoas que precisam? Se nós não sabemos tirar o dinheiro do bolso para dar para quem está passando fome na rua enquanto nossa despensa está cheia em casa? Se nós não sabemos respeitar os nossos irmãos de comunidade? A hipocrisia, ela pode cobrir o homem, mas ela não cobre o espírito. Se nós estamos numa busca de espiritualidade, se nós buscamos o entendimento, o contato com o espiritual, nós temos que acreditar na eternidade do espírito. E essa eternidade não pode ser de princípio, né? Não pode ser um entendimento principial. Ela tem que ser um conhecimento que muda a nossa vida. Ele tem que ser um conhecimento diferencial. Se nós assumimos a verdade que a Umbanda nos ensina, de que o espírito é eterno, então, meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo hoje de bom e de mal para marcar o seu espírito? O espírito não vai acabar. O espírito vai viver eternamente. Ele é eterno, como a origem como a sua própria origem, que é Deus. O que você está criando para a sua imediata eternidade? Os conhecimentos não podem ser letras bonitas de se pintar e emoldurar no armário de livro. O conhecimento tem que ser um fator de mudança. O conhecimento tem que ser um fator de conversão.
Se você acredita na eternidade do Espírito, então você tem a obrigação de, a partir de hoje, mudar as suas atitudes. Nós conseguimos mudar da água para o vinho? Não. Claro que não conseguimos. A conversão, ela é constante, ela é diária. É daí que vem a origem do perdão, é daí que vem a origem da tolerância, do respeito, porque ninguém é perfeito, ninguém consegue mudar a eternidade num dia só. Mas nós também não podemos ficar parados, nós também não podemos ficar passivos às nossas imediatas sensações humanas. Se você acredita que o Espírito é eterno, se você acredita na reencarnação, esse conhecimento só pode ele só pode servir para uma coisa: mudar o modo como você está levando a sua vida. Mudar o modo como você se relaciona com os seus. Mudar o modo como você está assumindo preferências, destaques na sua vida. Existe ainda uma hierarquia entre esses espíritos que se estende desde a coroa divina, composta de 7 espíritos de máxima sabedoria e amor e que recebem ordens diretas da divindade, até o ser espiritual mais ignorante e distanciado das verdades divinas. A gente fala muito de 7 linhas de Umbanda, e a gente imagina que 7 linhas de Umbanda são apenas as entidades que baixam, né? Ah, que linha que vai vir hoje? Hoje vai vir a linha de Ogum. Ah, que linha que vai vir hoje? Hoje vai vir a linha de... A gente se esquece que o entendimento de 7 linhas compreende, organiza, sistematiza toda a criação divina. Na verdade, as 7 linhas de Umbanda são a base do entendimento cosmológico da Umbanda. A Umbanda não tem um livro oficial, ela não tem uma codificação geral. E a gente vai entender ainda nessa aula o porquê. Mas o entendimento das 7 linhas de Umbanda é aquilo que a Umbanda tem de mais oficializado dentro dela. Porque em todos os templos de Umbanda que você vai chegar, de alguma forma, esse poder cétuplo, esse número que representa o infinito, a eternidade e tantos outros poderes mais, vai se manifestar. Então as 7 linhas de Umbanda, ela é quase que uma lei. Isso não sou eu que estou falando, isso é o próprio movimento. Você vai nessa casa, tem. Você vai naquela casa, tem. Você vai naquela casa, tem. Você vai naquela casa, tem. Até porque, se fosse diferente, não teria muito sentido. A espiritualidade é a mesma. O homem faz a separação, mas a espiritualidade não. Então seria de se estranhar se a gente fosse numa casa, uma entidade falasse que não tem, tem 2. Fosse noutra casa, a entidade falasse que fosse 3. Então quer dizer, a espiritualidade agora está vivenciando a desunião, a confusão? Não, claro que não. Então, o entendimento das 7 linhas de Umbanda, ela é aceita desde muito antes da origem do próprio movimento umbandista, através da manifestação dos poderes se manifestando de forma cétupla. Nós podemos conversar em outra oportunidade sobre isso. A gente vai ver a protoforma das 7 linhas de Umbanda na tradição africana, amarela, branca e vermelha, que são as principais raízes que a Umbanda lida, dialoga, assume, conversa, cultua, ritualiza dentro das suas práticas. Então essas 7 linhas, nessas 7 linhas estão colocadas todas as obras da criação divina. Imagine que Deus é a fonte do poder e abaixo dele todo o seu manancial de força, de energia, de poder se manifeste de uma forma cétupla. Essas 7 linhas, elas são como manifestadoras do poder de Deus, sustentadoras da sua criação, distintoras de características, arquétipos divinos que são infinitos, mas que são necessários serem, no mínimo, denominados para a nossa atual, limitadíssima capacidade de compreensão humana dos mistérios da espiritualidade. Quando a gente nasce, nós nascemos sobre a regência de um signo. Inclusive, nós hoje estamos nós estamos começando o ano magístico que se inicia no signo de Áries. Hoje é dia 20 de março, hoje é o primeiro ano dos magistas, é o primeiro dia do novo ano das pessoas que lidam com magia, com mediunidade na Umbanda e em outras correntes esotéricas, magísticas, iniciáticas e ocultas, ocultistas. E quando nós nascemos,
Nós nascemos sobre a regência de uma energia divina que reinava sobre a terra. Administrava, liderava, potencializava, irradiava o poder divino de uma forma muito particular. E, no nosso entendimento umbandista, esses poderes divinos das 7 linhas de Umbanda, que assistem o nascimento de uma determinada pessoa, possibilitando a formação do seu corpo astral e de outras coisas mais, são detectados pelos signos de nascimento. Então, por exemplo, se eu sou de Peixes, eu recebo inclusive presente atrasado para quem quiser dar, viu? Não faz muito tempo que eu fiz aniversário. Eu sou de Peixes. Quando eu nasci, a regência, o poder divino se expandia, né, de uma forma muito destacada sobre a Terra através do planeta Júpiter. Como que eu sei que era Júpiter? Por conta da regência do signo do nascimento. Então quer dizer que eu também faço parte da linha de Xangô, que é, né, a linha que se manifesta trazendo os poderes divinos sobre a vibração do orixá Xangô, formando o planeta Júpiter de alguma forma e sustentando vários outros poderes que se familiarizam, né, que se ligam, que se identificam com essa energia específica. Então quer dizer que nós também fazemos parte das 7 linhas de Umbanda, como as plantas, os animais, os minerais, os vegetais. Todos nós somos resultado da manifestação criadora de uma dessas 7 linhas divinas, que são as sustentadoras. Olha que peso, olha que peso pesado, né? Porque a gente vai lá no terreiro para falar com o caboclo de Oxóssi. O caboclo do Pinabá, o caboclo folha verde, pena verde, caboclo Jurema. E nós nos esquecemos, ou não sabemos, que nós também fazemos parte de uma das 7 linhas de Umbanda. Olha que peso. Nós também temos que ser esse caboclo, essa cabocla, esse mensageiro, essa mensageira da luz divina no caminho das pessoas que precisam. Eu falo lá em casa eu digo no COCT, que a Umbanda não pode ser entendida apenas como um movimento social, religioso. A Umbanda tem que ser entendida como filosofia de vida, porque ela ultrapassa os limites da religião. Lógico, nós estamos falando da protossíntese, a junção do conhecimento científico, artístico, filosófico e religioso. Nós temos que assumir a Umbanda como um modo de vida. Não é à toa que as entidades aplicam o Evangelho na vida de todos os consulentes de modo particular, porque a intenção é que cada consulente saia do terreiro, saia do templo, para poder levar essa luz para casa, para poder levar essa luz para o trabalho, para a família, para o seu terreiro, para o seu grupo de amigos. Aquele caboclo que a gente vê lá, o preto velho, pai velho, mãe velha, criança, o Exu Pombagira encantado, são nossos irmãos. Eles estão atrás dos limites da matéria, né? O que os coloca, obviamente, em nível superior a nós, ou no mínimo diferente, dependendo do entendimento de cada um, mas eles são nossos irmãos. A beleza que a flor de Júpiter irradia é a mesma beleza que eu também tenho que irradiar, eu também tenho que expressar, porque nós fazemos parte da mesma linha, que é aquilo que nós entendemos como sendo o orixá do nascimento, dentro da religião umbandista. Existe ainda, como dissemos, todos irão se aperfeiçoar e evoluir dentro dessa escala hierárquica. Essa escala hierárquica que está dentro de uma das 7 linhas de Umbanda, todas elas têm uma hierarquia que começa em Deus e termina no ínfimo átomo, molécula, célula da criação divina. Tudo está sustentado por uma das 7 linhas de Umbanda. Por isso que é importante estudar as 7 linhas, porque as 7 linhas não tem a ver com a forma da manifestação. Agora, hoje é linha de caboclo, hoje é linha de boiadeiro. As 7 linhas de Umbanda não tem a ver com a forma de manifestação das entidades no terreiro. Ela tem a ver com o entendimento que nós temos de cosmogênese dentro da religião umbandista. Nós entendemos o cosmos, o processo de organização, sustentação, manutenção, a partir de Deus, na Umbanda, dentro das 7 linhas de Umbanda.
E isso não é só a Umbanda que fala. Nós poderíamos conversar em várias linguagens, observando vários livros sagrados, observando vários elementos da tradição espiritual do homem, para podermos ver que isso não é uma exclusividade da Umbanda. Afinal de contas, a Umbanda é mantenedora da tradição, não inventora de novidades. Eu bato muito nessa tecla, porque nós vivemos numa época de revelações. Revelações. Nós não conseguimos entender nem o que os nossos antigos faziam. Nós não conseguimos entender nem aquilo que as entidades ainda tentam nos falar no terreiro. Mas o povo está em busca de novidade. Ali aparece uma revelação, aqui outra. Nós não conseguimos nem ainda olhar com amor para o irmão que está em casa com a gente. Quantas vezes nós, eu, você, nós desrespeitamos, somos agressivos, não conseguimos limitar o nosso estresse, a nossa raiva, o nosso ódio, descontamos nos outros. Nós nem sabemos ainda assumir na vida a missão cristã. Mas não, o povo quer novidade, o povo quer invenção. Não, meus irmãos, Jesus falou: eu não vim para fazer coisas novas, eu vim para confirmar o antigo, eu vim para fazer nova todas as coisas que já existem. Nós temos que entender isso. Quando a gente não sabe para onde a gente vai, a gente precisa olhar para trás, de onde a gente veio. Porque quem não sabe onde quer chegar, não chega em lugar algum. Nós precisamos nos lembrar daquilo que os nossos ancestrais nos ensinaram. Se você quer descobrir a verdade, se você quer ouvir novidades, busque a novidade real, não a novidade fruto da loucura. O umbandista tem que ter uma ligação com as suas entidades, com seus amigos do astral muito apurada. Porque é essa intuição, essa afinidade, essa busca que vai indicar dentro de você aquilo que é real, aquilo que não é, aquilo que serve, aquilo que não serve. Porque toda verdade não serve para o homem. Toda verdade serve para a humanidade. Tem coisas que servem para um que não servem para outro. Isso é a escala da iniciação. Tem coisas que você precisa, tem coisas que você não precisa. O conhecimento não pode ser uma chave de arrogância. Você não tem que saber para poder falar que você sabe. Você tem que saber aquilo que você precisa. O passarinho que coloca o grão que o outro passarinho, o filho não aguenta comer, está matando, não está dando de comer. Nós precisamos buscar o alimento que nós precisamos. Não aquele que a sociedade, que o movimento nos faz entender e nos obriga a aceitar que é. No final das contas, a verdade habita dentro de cada um de nós. E ali, nenhuma mentira pode entrar quando nós estamos sinceros com a nossa busca e com o nosso desejo de melhoria. Como todos dissemos, sabemos, todos se aperfeiçoarão e evoluirão dentro dessa escala hierárquica. Podemos dizer que o bem eterno, onde a luz penetra, desaparecem as trevas. Graças a Deus, né? Queremos dizer que todo e qualquer espírito possui individualidade própria e livre-arbítrio. Quer esteja encarnado ou não, tem um caminho infinito a percorrer de aperfeiçoamento íntimo e burilamento, né, melhoramento das suas faculdades e atributos, no sentido de alinhar-se e harmonizar-se com a divindade suprema, Deus Uno, seguindo a sua jornada evolutiva. Veja bem, livre-arbítrio é uma joia que Deus colocou na sua mão e que ninguém pode roubar. Podem roubar sua casa, seu carro, sua roupa, seu livro. Tem filho de santo aí que rouba livro da casa do pai de santo, rouba a túnica, rouba a guia, né? O pessoal está muito preso ao que é material. Até no meio espiritual o pessoal está muito preso ao que é material. Uma enganação. O livre-arbítrio é uma joia que ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. Pode ser, e nós somos influenciados, mas a ação é nós que fazemos. Ah, eu peguei e dei 2 tiros porque o demônio me influenciou. Mentira. O demônio fez eu matar. Mentira. Ah, eu traí meu marido porque a pombagira. Mentira. Mentira. Isso é mentira. Nós podemos até sermos influenciados, mas influenciados, meus irmãos,
Nós somos 24 horas por dia. O que eu estou fazendo aqui, dando essa aula? Influenciando? O que você faz quando você assiste a TV? Sendo influenciado? O que você faz quando você lê um livro? Lê influenciação. O que você faz quando você conversa? Influencia e é influenciado. Há uma grande diferença entre ser influenciado e perder o nosso livre-arbítrio, viu? Tome muito cuidado com isso. Porque eu tenho visto aqui em casa muita gente vindo reclamar de pai de santo que incorpora e espanca filho de santo no terreiro, de pai de santo que incorpora e indica os filhos de santo a roubar, a usar drogas, a espalhar a desilusão, a desunião, a união, aquilo que é negativo, e depois o pai de santo se incorpora e fala, não, é entidade. Mentira! Mentira! Existe um limite. Nós podemos conversar sobre isso em outras aulas, mesmo dentro da mediunidade, mesmo dentro da incorporação. Você só faz aquilo que você quer. Ninguém, mesmo que alguém pegue na sua mão e faça, não é você que está fazendo, é o outro. A gente faz aquilo que a gente sente vontade de fazer. O livre-arbítrio é uma joia que ninguém pode tirar de ninguém. E a Umbanda acredita no livre-arbítrio. É um princípio básico da nossa fé. Tanto para os encarnados, quanto para os desencarnados. Nós precisamos entender isso muito bem. Muitas pessoas, por fora, né, e até por dentro do meio, confundem as origens e princípios da nossa querida Umbanda com outros cultos e religiões, que, óbvio, nós também respeitamos e seríamos loucos se não respeitássemos. Vejamos, a Umbanda é cristã e tem em Jesus Cristo, que nós chamamos também de nosso Pai Orixalá, como o Espírito Regente Supremo do planeta Terra. Muita atenção nisso. Nós aceitamos que Jesus Cristo é o Espírito Regente do planeta Terra. Ela é cristã, mas ela não é protestante, ela não é católica. Umbanda é Umbanda. Ah, mas eu vejo o santo no altar. Pois é, o fato de ter o santo no altar não quer dizer que você está numa igreja católica. O fato da gente falar de Jesus não quer dizer que você está numa igreja protestante. O fato de nós falarmos de mediunidade, falarmos sobre mentores, guias, obsessão, não quer dizer que você está no centro kardecista. Essas verdades, elas pertencem à tradição espiritual da humanidade, não a religiões, não a crenças. Aquilo que existe sempre existiu. O que muda é a nossa capacidade de interpretação, de absorção, de visualização. Aí as pessoas falam assim, ah, mas eu fui no terreiro. Claro, tem casos e casos. Fui no terreiro e lá tinha não sei o que, não sei o que, não sei o que. Está misturando. Está faltando, sabe o que, meu querido? Estudar Umbanda. Isso que está faltando. A Umbanda não faz mistura de religiões. A Umbanda se mantém como preservadora, mantenedora de tradições iniciáticas, espirituais, de conhecimentos iniciáticos, ocultos, esotéricos, das raízes. Das raízes, não das religiões. Então a gente está falando o quê? Que você vai lá na Umbanda, você vai encontrar todo o conhecimento do povo indígena, brasileiro e não brasileiro. Porque ela cultua a raça vermelha, ela cultua o aborígene, ela cultua o caboclo da terra. A gente não está falando de religião indígena, a gente está falando da raça. O conhecimento filosófico, artístico, religioso e artístico, né? É a raça. Ah, mas não está misturando com não sei o quê. Não, o caboclo está lá dentro. O caboclo é quem? Você não é um bandista? O que o caboclo é? O caboclo representa o ancestral da raça vermelha. Esse espírito, que tem 3 classificações, ele pode ser ajustado, legítimo, missionário e outras coisas mais. Esses espíritos, eles estão ali dentro do terreiro, quando estão incorporados de verdade, porque sim, existe falsa incorporação, existe muita gente falsa por aí, muito médio enganador, eles estão trazendo para dentro do terreiro
todo o conhecimento filosófico, artístico, religioso, científico, que ele, na sua raça original, ou na raça que ele representa, aprendeu, absorveu, detém, cultuava, fazia. Não tem a ver com a religião, tem a ver com a raça. Quando você fala com o pai velho é um ancestral negro, ele representa a ancestralidade negra. Todo o conhecimento da raça negra está lá dentro da Umbanda, no pai velho. Atabaque, Eva, Ifá, tudo que você pode entender como científico, religioso, artístico, filosófico da raça negra. Ah, mas não é assim. Bom, então não dá para entender, porque se o ancestral está falando que ele é ancestral negro, será que ele vai ter que chegar no terreiro e moldar a visão dele porque Umbanda... Peraí, ainda, gente, o que é isso? Isso é preconceito velado, isso é racismo racial. Só que as pessoas, elas têm umas ideias que se confundem, o ego se confunde muito com a vaidade, se confunde muito com a sensação de propriedade, de domínio. Isso não existe. A espiritualidade é uma só. A espiritualidade é unida. Se nós, na nossa humanidade limitada, vivemos a desunião, a limitação, a propriedade, a falta de compartilho, a falta de fraternidade, eles, graças a Deus, não vivem isso. E é o que eles tentam nos ensinar. Quando você vê a criança incorporada, ela está trazendo todo o conhecimento da raiz amarela e da raiz branca. Ali na gira, olha que poder, que maravilha. O conhecimento ancestral dos negros, dos vermelhos, dos brancos, dos amarelos estão potencialmente se manifestando. Para quê? Para nos ajudar. Não importa se vai ser com o cachimbo do negro, se vai ser com o cachimbo do velho, que é do índio, ou se vai ser com o incenso do oriental, se vai ser com a linguagem do negro, do branco, do vermelho. São irmãos que se manifestam debaixo dessas formas de manifestação para nos ensinarem o conhecimento da união, a necessidade de vivermos enquanto família humanitária, e não cada um no seu grupinho, na sua casinha, pensando que é o rei da barriga, senta no trono e vamos reinar. Isso daí é ilusão, isso é enganação do homem. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. A gente não apaga a história de ninguém. Quando essas entidades vêm no terreiro, elas trazem esses conhecimentos. É por isso que você vai ver no terreiro de Umbanda Krishna, Jesus Cristo, Yurupari, vira aqui tem Buda, do outro lado tem Orixá, do outro lado tem Encantado, vai tocar tambor, tem outro que não vai tocar tambor. Não importa. Toda essa ancestralidade está ali dentro e ela é a certificadora de que aquele lugar pode usar aquilo, porque ela é uma emissária do outro lado da vida, agora aqui, para poder dizer que esse conhecimento existe e deve ser lembrado. Nós temos que sair dessas falsas limitações que só tem a ver com ego, só tem a ver com brilho e necessidade de propriedade titular. Isso não faz parte da religiosidade. Isso, aliás, isso não faz parte da espiritualidade. É uma pena que eu fico vendo que... Eu já vi muitas discussões a respeito, por exemplo, de sincretismo religioso. Ah, mas na Umbanda não tem sincretismo. Poxa, eu não estou entendendo, porque se está incorporando o caboclo, que é da raiz vermelha, o pai velho, que é da raiz negra, a criança, que é a raiz branca e amarela, 3 origens diferentes, 3 mentalidades, formas de cultuar divindades diferentes. Se eles conseguem encontrar pontos de igualdade entre si e conseguem se manifestar no mesmo ambiente, e se isso não for sincretismo, então a gente não sabe o que é mais sincretismo. Toda a tradição religiosa, toda a tradição iniciática, toda a tradição espiritualista precisa se manter debaixo, acima, na lateral da tradição. Só que tradição, meus irmãos, não é inventada. Não é eu que vou chegar aqui e vou falar, esse aqui é o novo Jesus da Terra. Não, gente. A tradição, ela se mantém. Então quer dizer o quê? Que eu vou pegar aquilo que tem, vou ver de uma nova forma, o outro depois, a tradição continua. A tradição vai mudando, porque a tradição não pode ser uma coisa estática. A constante da tradição é o movimento e a renovação. O outro vai vir, quando a humanidade estiver num nível diferente de entendimento, ele vai pegar ele vai descobrir uma nova forma de entender. Ele não vai inventar, é a tradição.
ela tem que se perpetuar. Ela, na verdade, vai ser melhor compreendida. À medida que o homem vai evoluindo, a humanidade vai evoluindo, a tradição é melhor compreendida. Agora, vocês me falem, isso não é sincretismo? Encontrar, pegar a tradição, colocar aqui. Os antigos cultuavam Iurupari, o povo indígena, né? Iurupari é a figura do Cristo na ideia do povo indígena da nossa terra. Aí depois vem Jesus Cristo. Jesus Cristo, Salvador do mundo, fez a mesma coisa que Urupari fez. Deu a sua vida pelo conhecimento do amor. Se eles são iguais, você não acha que o conhecimento que nós temos de Jesus é construído em cima do conhecimento que se tem de Urupari? Por exemplo? É muito complicado, porque às vezes a gente precisa ouvir a espiritualidade. A gente tem que sair de livro, de conversa e raciocinar. As palavras dizem coisas, mas o astral diz muito mais. Nós temos que buscar a espiritualidade para compreender as verdades da Umbanda. E essas verdades, meus queridos, não está longe não. Ela está dentro do terreiro. O problema é que a gente só vai no terreiro para pedir coisa. Para pedir emprego, para pedir namoro, para pedir amor, para pedir abertura de caminho. Mas a gente esquece que nós estamos pedindo coisas materiais para seres espirituais. É como se a gente pegasse um caboclo que fez um imenso trabalho espiritual de mudança na mentalidade da humanidade da sua época e chegasse lá nele e falasse: ah, eu preciso de um namorado. Ah, eu preciso subir de... Gente, não, gente. Nós não podemos fazer isso. Mas eles ainda vêm. Eles vêm para nos ajudar dentro das nossas limitações humanas, dentro dos nossos interesses muitas vezes mesquinhos. Eles vêm, porque eles acreditam, a Umbanda acredita, ela tem pia certeza, eterna e profunda, que toda obra da criação de Deus vai evoluir. Se nesse momento a gente precisa disso, muito bem, paciência, vamos ajudar, mas o importante é que todos nós só podemos ser ajudados se essa ajuda for um fator de mudança na nossa caminhada evolutiva. Não estou dizendo que não pode chegar na entidade e pedir uma ajuda para um trabalho, não, tem que pedir, eles estão vindo para ajudar, mas nós precisamos abrir os nossos olhos para mais, nós temos que entender o que a Umbanda tem que fazer, nós temos que entender qual é o papel real dessas entidades dentro do terreiro, nós temos que entender que nós estamos na frente de entidades de luz, que têm muito mais a nos oferecer do que um namoradinho, uma namoradinha, um trabalho, uma subida de cargo. Eles têm muito mais e nós temos a obrigação de sairmos, ampliarmos o nosso olhar limitado para podermos entender que nós temos o livre arbítrio. A entidade não vai mudar a sua vida, o trabalho não vai mudar a sua vida, pode mudar as energias, mas energia, passando aqui na minha afiação em casa, se não ligar o eletrodoméstico, é energia parada. O que adianta ir no terreiro e pedir ajuda, se na sua vida particular você não... é uma porta, é um cachimbo entupido, ou um peixe morto apodrecendo na cozinha, não é capaz de tratar os outros com amor, de olhar o outro com compaixão, de se colocar no lugar do outro. Energia estão em todos os lugares, mas o eletrodoméstico, o ponto final, somos nós. É preciso parar de pedir e começarmos a agir, porque o livre-arbítrio é joia que ninguém rouba de nós. O que você está fazendo com o seu livre-arbítrio? Você está achando que você jogar as suas necessidades, a sua falta de ação, os seus problemas internos para cima da entidade vai mudar a sua vida? Não vai não, meu querido. É que nem a gente vê várias vezes as pessoas falando: ah, eu saí do terreiro, abandonei essa entidade, por quê? Porque eu estou desempregado, porque eu não consigo casar, porque eu não consigo um trabalho. Entidade não está vindo para colocar você num trono de ouro e colocar dinheiro na sua conta, meu irmão. A entidade está vindo do astral para se manifestar na Terra para te mostrar que existe karma e dharma. E se você está passando pelo que você está passando hoje, é porque há uma necessidade. Muito além de merecimento, há uma necessidade para que haja a lei da compensação da causa e efeito. Ah, mas eu larguei o terreiro.
Agora eu fui para a igreja. Talvez a sua vida tenha mudado na igreja, porque quando você tira do seu bolso para dar, você se vê na obrigação de agir e mudar. E na Umbanda não tem isso, né? A Umbanda se baseia na lei da caridade. As pessoas sabem pedir, elas não sabem ajudar. Quantas pessoas vão no terreiro e levam lá um maço de vela para ajudar no terreiro? Pouquíssimas. Quantas pessoas vão no terreiro e levam uma flor para colocar no congá, levam um dinheirinho para colocar lá na ajuda para pagar a luz? Ninguém vai. Mas para pedir emprego, trabalho, amor, todo mundo quer. Lindo! A Umbanda agora virou balcão de pedido. Cada um chega lá, se acha o santo do caminho, faz o pedido e coloca lá, né? Meu Deus! Nós precisamos entender o que é Umbanda, viu, meus irmãos? Nós precisamos entender o que é Umbanda. A coisa está muito acima daquilo que nós imaginamos que seja. Mas ainda diremos que a Umbanda tem ciência das sucessivas reencarnações, como forma de evolução dos seres espirituais viventes no planeta Terra. Isso não quer dizer que nós sejamos kardecistas, visto que a reencarnação e o contato com os seres desencarnados não foi invenção do ilustre, um espírito venerável, que foi Allan Kardec. As pessoas pensam que a ideia da reencarnação veio do kardecismo. Não veio. Essas ideias fazem parte da tradição. Olha o sincretismo mais uma vez aí, né? Para os umbandistas que querem dar-se a doutores de terreiro, falar que Umbanda não tem que ter santo, não tem que ter... Cada um faz o que acha que tem que fazer. Mas isso é sincretismo. A gente tem que entender a coisa na origem, não no falso discurso. A Umbanda acredita na reencarnação. E é por isso que as entidades vêm do outro lado para ajudar, quaisquer que sejam as necessidades do homem. Se for pautado na lei e na justiça, na lei do merecimento, eles serão ajudados. Sabe por quê? Porque existe karma, existe dharma, existe a roda da encarnação. Então a espiritualidade sabe que talvez hoje a sua vida possa não ser a melhor, mas ela é necessária. Se ajudar você em energia para você conseguir um companheiro é o que vai te ajudar a carregar a sua cruz, então vamos ajudar. Mas existe um entendimento muito profundo por trás de tudo isso, que é o que a gente está falando, que às vezes nós não temos. A gente olha nosso interesse material, não o nosso interesse espiritual. Aí que está o X da diferença. Ah, eu vou há 15 anos no terreiro e não consegui um namorado. Terreiro não é lugar de arrumar namorado. Se quer namorar, tem que arrumar e ir para o baile. Terreiro é lugar de buscar espiritualidade. Está buscando no lugar errado, está perdendo tempo, aliás. Talvez numa ida só, num bailão, aí já consegue um companheiro, uma companheira, não é verdade? O que acontece? Existe ajuda nesse sentido? Existe. Mas eles olham a necessidade espiritual, não a necessidade humana como nós olhamos, né? Então existe esse ponto de visualização que é diferente do astral e da humanidade. Continuando, somos apologistas da razão e do bom senso e preconizamos o conhecimento universalista de conciliação, não de fragmentação. Por isso, ao nos referirmos às leis que governam a evolução dos seres espirituais, utilizamos o termo cósmico, hoje propagado por nossos irmãos do Oriente, denominado karma. Ou seja, sabemos que o nosso estado atual é decorrente das nossas ações do passado e que nosso estado futuro depende do que plantarmos no hoje. Esse é um tema vastíssimo. Nós vamos ter aí uma próxima live para tratar apenas sobre karma e dharma. E eu adoro falar sobre karma e sobre dharma, porque quem me conhece sabe que eu tenho a língua fora da boca para falar de Umbanda. Porque eu acho que a gente precisa ouvir verdades. O umbandista já tem dentro do terreiro, o médio já lida com o ego, né? A gente precisa ouvir verdades. Então eu adoro falar de karma, porque karma é a verdade que todos nós precisamos entender na Umbanda. Não existe santo. Mesmo quem é santo está vindo na Terra para ajudar. Então quem está encarnado, com raríssimas exceções, santo não é. Então a gente precisa olhar nossas ações, as nossas práticas, a lei da causa e efeito, realmente com verdade, não com mentira e autoenganação. Expressamos aqui uma das finalidades precípuas do movimento umbandista, que é de ensinar a conquista da felicidade e da verdade, e não a de impor a qualquer pessoa que seja.
Não podemos apressar o tempo. Vemos aí tantos umbandistas querendo falar o que é certo e o que é errado. Quem tem que falar a receita do arroz dentro de casa é a cozinheira, não é gente de fora. Quando você vai jantar na casa dos outros, quem faz a comida é quem está recebendo. Muito embora tenha uns recepcionistas, né, uns anfitriões que gostam de ser ajudados na cozinha. Se aquilo que é feito numa casa ajuda, faz a diferença, então, meu querido, é aquela verdade daquele lugar. Ou então a gente não aceita o universalismo. O conhecimento é dado a cada um conforme a necessidade naquele momento. A Umbanda é mãe. Não é à toa que a Umbanda é um termo feminino, né? Umbanda é mãe. E a mãe sabe a necessidade do filho. Nenhuma mãe vai colocar um remédio que o filho não precisa porque ela sabe que o filho vai entrar em coma. A mãe sabe a necessidade do filho. Nós temos que respeitar a casa dos outros. Nós estamos cheios de pessoas por aí querendo ditar o que é certo, o que é tradição, o que é iniciação e o que não é. Vai fazer a caridade. Tem que largar de perder tempo em querer ditar o que é certo e o que é errado. E tem que fazer a caridade. Nós temos que ajudar, nós temos que mudar de vida. Você já parou para pensar que esse jeito seu de querer falar o que é certo e o que é errado pode ser, na verdade, uma manifestação do seu ego que só te coloca contrário à lei da evolução? Aquilo que nós fazemos na nossa casa serve para a nossa casa. Agora é lógico, mentira, enganação, hipocrisia nós não aceitamos, não compactuamos. Não, em qualquer casa que seja. Nós jamais iremos apoiar qualquer pessoa se manter em lugar que é enganado, que mente, que rouba, que engana e que não é uma difusora da luz. A tradição, a prática ritualística, a doutrina, conhecimento é de cada casa, mas as ações, elas são uma só. A espiritualidade vem para nos ensinar a ser melhores. Se aquele lugar não ajuda ninguém a ser melhor, nós jamais iremos compactuar, não apoiamos, não é Umbanda. Ah, mas lá baixava caboclo. Bom. Lá baixava preto velho. Bom. Então quer dizer que se uma pessoa chega na porta da minha casa com terno Slim Fight, assinado pela Gucci, com relógio Cartier, fala pra mim que é milionário, que tem 5 milhões na conta, fala, mas só que nesse momento eu não tenho dinheiro, me dá 3 mil, Christian, que depois eu te devolvo. Eu vou acreditar que a pessoa é milionária porque ele está vindo na porta da minha casa como milionário? Gente, pelo amor de Deus, o que define uma casa de Umbanda não é apenas a presença do caboclo, do preto velho, do santo, do atabaque, porque hoje, meus queridos, comprar santo atabaque é muito fácil. Muito fácil. É só alugar um quartinho, enche de santo e tá lá aberto o terreiro de Umbanda. Isso não é Umbanda. Umbanda é a prática da caridade. Não aquela caridade limitada apenas a prato de comida, mas a caridade na sua abertura de palavras, na palavra, no aconselhamento, no ensino, na descarga, na reenergização, sim, no prato de comida, no copo de água, na roupa para o frio, no abrigo. A Umbanda não é definida por santo no altar e supostos entidades incorporando. Você não conhece uma casa de Umbanda por aquilo que ela fala. Você conhece uma casa de Umbanda por aquilo que ela faz. Não é suficiente incorporar caboclo, preto velho, porque nós vamos estudar que os espíritos têm formações plásticas. Se eu quiser me passar por qualquer ser em algum lugar, mesmo nessa limitação, a gente se passa. Está cheio de estelionatário hoje em dia. Agora, os espíritos mais ainda. Isso é o grande mistério da forma de manifestação. Então a gente tem que reconhecer uma casa de Umbanda por aquilo que ela faz. Não por aquilo que ela fala, por aquilo que ela parece. Porque ter santo no altar e colocar Umbanda na frente de casa, meu querido, todo mundo pode fazer. Não vamos muito longe. Os movimentos religiosos, hoje em dia, cada esquina tem um novo movimento religioso. Agora, há uma diferença entre falar que é e ser. Jesus já estava falando, muitos virão falar em meu nome, mas eu no último dia direi, afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos reconheço. Nós não podemos cair nessas armadilhas mais. Nós não temos mais tempo. Ah, mas eu fiquei lá, fui enganado. Alguma razão tem, porque os iguais se atraem. Se você conseguiu cair nas malhas de pessoas erradas, então vamos fazer aí uma mudança de vida, vamos olhar para dentro de nós, né? Com raras exceções, os iguais se atraem. Felizmente ou infelizmente, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és.
Se nós não somos iguais nessa vida, nós podemos ter sido em outra. Talvez nós tivéssemos que resgatar uma coisa com esses irmãos, mas não é preciso continuar na sombra da enganação nem da mentira. Todos os dias nós temos oportunidade de fazermos uma nova vida. E essa é a lógica da reencarnação, do livre-arbítrio. Por não impor verdades que ainda não podemos aceitar, é que existem tantas variações de rituais. Não se perdem, entretanto, os objetivos principais que estão nos corações de todos os umbandistas. Para aqueles, porém, que buscam a verdade, a Umbanda se abre como leque de opções e mostra os reais fundamentos dos seus preceitos, rituais e modus operandi. Esses objetivos podem não ser aparentes do ponto de vista físico, mas são direcionados e controlados pelos espíritos regentes do planeta, formadores da sagrada corrente astral de Umbanda, em especial das Santas Almas Guardiãs da sagrada corrente astral de Umbanda, em especial das Santas Almas Guardiãs do Cruzeiro Divino, não só por dentro do meio umbandista, mas trabalhando em prol de toda a humanidade terrena. Olha só, o pai Antônio, primeiro preto velho que incorporou no movimento umbandista, no médio Zélio Fernandino de Moraes, numa das suas primeiras manifestações cantou: mas todo mundo quer Umbanda, quer, mas ninguém sabe o que é Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, quer, mas ninguém sabe o que é Umbanda. Umbanda tem fundamento, quer, mas ninguém sabe o que é Umbanda. Umbanda tem fundamento, quer, mas ninguém sabe o que é Umbanda. Nem eu sei, viu? Não estou falando aqui como professor, não estou falando aqui como dono da verdade, eu estou falando como irmão que quer compartilhar as coisas que nós acreditamos e cultuamos na nossa casa. Mãe Carla dos Passos, adoro Mãe Carla, peço a bênção a ela, a irmã do peito, maravilhosa, tem muita experiência e é uma das casas que nós indicamos aqui em Cuiabá, pela seriedade com que leva os trabalhos, pela ética, né, religiosa da própria Mãe Carla dos Passos e da sua comunidade. Eu também não sei o que é Umbanda, mas eu estou buscando. Nós estamos buscando aprender. E eu acredito que dentro dos nossos merecimentos, cada dia mais, nós podemos nos ligar a espíritos de luz, que vão nos revelar um pouco mais sobre a Senhora da Luz Velada, a Umbanda de todos nós, que nós buscamos como filhos que buscam enlouquecidamente o colo da mãe. Sim, porque é assim que eu vejo, é assim que eu sinto, é assim que eu faço. Nós somos como filhos com fome, que busca, chorando enlouquecidamente, o colo da mãe. A Umbanda de todos nós. Nós temos a nossa prática de benzimento, que nós iremos fazer agora. Imagino que vocês devam ter mandado o nome de vocês pelo WhatsApp, no WhatsApp que nós divulgamos, né, nas redes sociais, e nós vamos fazer essa prática de benzimento à distância. Nós temos uma equipe dentro da nossa comunidade que já estão posicionados com os elementos magísticos, com as suas forças firmadas, se prepararam para poder enviar esse manancial de luzes positivas, energias benéficas a todos aqueles que nos mandaram o nome, e não apenas a esses, a todos aqueles que precisam. Você que pode não ter dado nome, aí na sua casa, pega um copo com água, coloca aqui na frente, né, junto aqui na sua mesa, onde você estiver sentado, então segura esse copo com água na sua mão e vamos pedir a essas energias, a esses espíritos de luz, iluminados, mensageiros da paz, da harmonia, da concórdia e da evolução, para que venham nos assistir nessa hora, nos trazendo as energias, não as que nós queremos, mas as que nós necessitamos por misericórdia. Deus sempre sabe aquilo que é melhor para nós, e não seria diferente com os seus enviados, esses irmãos do astral, que nós acreditamos que estão nos assistindo. Enquanto você está indo aí pegar a sua água mineral, né? Quem não tiver com a água ainda perto de si, nós queremos divulgar o seguinte. Pega para mim, Thomas, fazendo favor, o livro para cima com o pôster. Thomas está ajudando a gente aqui na transmissão de hoje, né? Tudo que está junto e o pôster. Nós vamos fazer já um sorteio, uma promoção aqui na nossa página do Facebook, de alguns materiais do nosso querido Seu Sete da Lira. Nós amamos Seu Sete,
Seu sete é um dos guardiões que nós cultuamos na nossa casa, né? Nós temos imenso prazer de cultuarmos esse guardião. E já já nós vamos lançar uma promoção, um sorteio, né? Que você pode ficar atento aí na nossa página, porque a gente já já vai lançar. A gente vai fazer um sorteio de uma cesta, uma cesta setista. O que é setista? É o nome que a gente dá para os devotos do seu sete da lira. O que vai vir nessa cesta? Vai vir um pôster do seu sete da lira, vai vir um chaveiro do seu sete da lira, vai vir lá os santinhos com as orações do seu sete da lira, uma logo da Dona Aldara Maria, um compacto original, né? Foi abençoado por seu sete lá na década de 60 e 70 lá em Santíssimo, um compacto Músicas de Cura da Mesa de Trabalho, um livro do seu sete da lira que eu tive o imenso prazer de escrever. Digo imenso prazer porque seu sete é um amigo que eu carrego no peito, amo de coração e me sinto completamente feliz por ter conseguido concluir essa missão. E um marca-página do seu sete da lira. Olha, uma mega cesta, vários, né, brindes, coisas, né, para quem gosta do seu sete, um prato cheio. Já já a gente vai lançar essa promoção, não hoje, né? Só estou divulgando porque é uma notícia quente e vai valer para todo o Brasil, viu? E aí quem ganhar, a gente vai enviar, se não for, né? Mesmo se for daqui, na verdade, a gente vai enviar pelo correio para a pessoa poder cultuar esse Exu maravilhoso que nós adoramos, nosso guardião, que nós cultuamos com imenso prazer, satisfação e alegria, né? Pode repetir os produtos que vão ser sorteados, porque aqui caiu. Vou repetir. Nós vamos ter então um pôster do seu sete da lira, um chaveiro, um disco original compacto, os santinhos, um livro, um pôster, um marca-texto e um adesivo da Dona Aldara Maria. Aí quem ganhar emoldura essa logo, porque essa logo foi abençoada pela Dona Aldara Maria quando ela baixava, né, lá em Santíssimo através da mediunidade de Mãe Cacilda de Assis. Vocês pegaram um copo com água que está com vocês aí na mesa de vocês? Eu convido você a fechar os seus olhos, imaginar a luz divina que nós podemos enxergar na figura do sol. Feche os seus olhos, respire profundamente, sinta o alívio, a manifestação prânica que você respira quando você, né, inala o oxigênio para dentro de você. Vamos nos esquecer dos nossos problemas. Vamos nos esquecer dos nossos momentos de dificuldade, das nossas necessidades, confiando que Deus é um Pai e a Umbanda é a mãe que nunca nos abandona. O pai nunca abandona o filho e a mãe muito mais. Nós confiamos na espiritualidade, nós confiamos no astral e nós pedimos nessa noite que Ogum, nós que hoje estamos entrando na regência, né, do signo de Áries, nós pedimos que Ogum venha com seus falangeiros, venha com seus trabalhadores do astral, visitando a casa de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs que nos assistem. Que nós possamos ter as nossas casas limpas, que nós possamos ter as nossas famílias protegidas, guardadas, abençoadas pelo grande cavaleiro da Umbanda. Ogum, o Senhor do fogo divino, que venha nos trazer a segurança, que venha nos trazer aquilo que nós precisamos para vencer as demandas da nossa vida. Quer sejam as demandas espirituais, quer sejam as demandas materiais, quer sejam as demandas do espírito, do corpo, da mente. Que nós possamos, com a presença de Ogum, termos a oportunidade de levantarmos a espada da vitória. Que nós possamos ter, com a vibração do seu Ogum Matinata, as vibrações positivas solares sobre aquilo que nós precisamos vencer. Clareia, clareia minha mata, clareou, ele é Ogum Matinata. Enquanto eu vou cantando, você vai imaginando essa luz entrando na porta da sua casa, essa luz alaranjada entrando dentro dos aposentos do seu lar, visitando
os seus familiares, os seus amigos. Imagine a sua casa toda iluminada de luz, laranja. Ilumine a sua casa guardada. Ilumine a sua casa, o seu espírito, a sua família, o seu eu fortalecido. Clareia, clareia minha mata, clareou, ele algum matinata. Canta minha andorinha, canta minha sábia, canta minha Uirapuru, canta minha boitatá. Ogum Iê, Ogum Iá, ele é algum ao raiar do dia, ele é algum Oxalá. Ogum Iê, Ogum Iá, ele é algum ao raiar do dia, ele é algum Oxalá. Clareia, clareia minha mata, clareou, ele é algum matinata. Clareia, clareia minha mata, clareou, ele é algum matinata. Canta minha andorinha, canta minha sábia, canta minha Uirapuru, canta minha boitatá. Ogum Iê, Ogum Iá, ele é algum ao raiar do dia, ele é algum Oxalá. Ogum Iê, Ogum Iá, ele é algum ao raiar do dia, ele é algum Oxalá. Que as 7 espadas de Ogum, que os 7 orixás menores da linha de Ogum venham olhar, venham nos guardar através dos seus enviados, trazendo a cada um de nós a luz que precisamos, trazendo a cada um de nós a energia que precisamos, trazendo a cada um de nós o alimento que saciará a nossa fome. Que Ogum, o Senhor que vence a guerra, o Senhor que vence a demanda, possa nos trazer o bem-estar, possa nos trazer a vitória, que nós possamos ter força de vencermos o momento que nós vivemos enquanto humanidade. E mais do que isso, que nós possamos compreender dentro de nós a necessidade de mudanças, a necessidade de transformações, a necessidade de conversão, de reforma íntima que nós precisamos dentro da nossa vida particular, da nossa família, dos nossos irmãos iguais. Meu Deus, Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-nos nas provas da nossa vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de nós os maus pensamentos e fazei que nós não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam nos induzir ao mal. Esclarecei a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e tirai dos nossos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-nos de percebê-los e de confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, nosso anjo protetor, nosso guia, nosso mentor amigo, que velais, mas particularmente por nós, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por nós em particular, fazei com que nos tornemos dignos das vossas benevolências. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus, conforme os nossos merecimentos. Vamos Saravá Ogum, vamos Saravá Ogum,
Inhansã, Sereia, Iemanjá, ô beira-mar, ô beira-mar, ô Gundilê, ô Gundilá. Ele é cavaleiro, ronda de madrugada, Inhansã, Sereia, Iemanjá, ô beira-mar, ô beira-mar, ô Gundilê, ô Gundilá. Vamos saravá Ogum, vamos saravá Ogum, Inhansã, Sereia, Iemanjá, ô beira-mar, ô beira-mar, ô Gundilê, ô Gundilá. Ele é cavaleiro, ronda de madrugada, Inhansã, Sereia, Iemanjá, ô beira-mar, ô beira-mar, ô Gundilê, ô Gundilá. Eu vou chamar, eu vou chamar seu Ogum beira-mar, seu beira-mar, pra vir trabalhar na vida de todos os nossos irmãos, nas famílias, reestruturando o corpo físico, astral e mental de todos os nossos consulentes, frequentadores, irmãos que nos assistem, filhos da nossa egrégora, irmãos da mesma egrégora, o nosso próprio sacerdote mestre Baxanã, os iniciados da nossa casa, que seu Ogum beira-mar, com todos os seus trabalhadores, possa nesse momento levar, trazer a luz que nós precisamos, a energia, a vitalidade. Eu vou chamar seu Ogum beira-mar, seu beira-mar, pra vir trabalhar. Ogunhê, olha as ondas do mar, Pai Ogum vai chegar, deixa as ondas rolar. Ogunhê, olha as ondas do mar, Pai Ogum vai chegar, deixa as ondas rolar. Eu vou chamar seu Ogum beira-mar, seu beira-mar, pra vir trabalhar. Eu vou chamar seu Ogum beira-mar, Pai beira-mar, pra vir trabalhar. Ogunhê, olha as ondas do mar, Pai Ogum vai chegar, deixa as ondas rolar. Ogunhê, olha as ondas do mar, Pai Ogum vai chegar, deixa as ondas rolar. Meu Deus, permiti que os bons espíritos que nos assistem possam nos ajudar quando nos acharmos em dificuldades e amparar-nos nas nossas vacilações. Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que nós encontremos a força que nos faltar nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Nós queremos encerrar o nosso benzimento à distância, pedindo a bênção dos nossos queridos pais velhos, em particular, Pai Congo, Vó Firmina de Angola, Tia Maria, Vó Maria Conga, Pai Joaquim, Pai Fabrício, Pai Jobim, Vó Rita, todos, né? Vovó Candinha e todos aqueles que do outro lado, os nossos queridos magos do astral, para que possam trazer a nós o encerramento desse benzimento, trazer a nós a calma, a sabedoria que precisamos para continuarmos a nossa caminhada nessa terra. Sou preta velha de Angola, sou preta velha do mar, trago na minha sacola
as bênçãos dos orixás. Nós pedimos que vó Firmina, todo preto velho, preta velha, todo pai velho que assiste os nossos irmãos, possam abençoar a água que tem eles perto deles nesse momento, para que essa água seja um veículo das energias revitalizadoras que nós pedimos aos nossos queridos pais velhos e mães velhas, caboclos e caboclas de Ogum, que venham trazer para que esse remédio, essa água seja um remédio que cura a nossa ferida, que mata a nossa sede e que nos faz reconhecermos como irmãos e parte da criação. Valei-me, meu Pai Francisco, e a Virgem Mãe das Candeias, valei-me minhas contas d'água, valei-me Mamãe Sereia, valei-me meu Pai Francisco, e a Virgem Mãe das Candeias, valei-me minhas contas d'água, valei-me Mamãe Sereia, ó Virgem Mãe das Candeias, ó candeeiro meu, valei-me Mamãe Sereia, guardai todos os filhos seus. Valei-me meu Pai Francisco, e a Virgem Mãe das Candeias, valei-me minhas contas d'água, valei-me Mamãe Sereia, valei-me meu Pai Francisco, e a Virgem Mãe das Candeias, valei-me minhas contas d'água, valei-me Mamãe Sereia. Que assim seja. Nós pedimos a bênção a todos os nossos guias e irmãos do astral que nos assistiram nessa prática de benzimento, nessa prática de meditação, e nós desejamos que toda a humanidade encontre luz, que todos os seres encontrem a paz e que todos nós consigamos passar por tudo que nós temos que passar nessa vida. Não com simples aceitação, nós não temos que aceitar coisas más, mas sim com a certeza de que Deus nos deu livre-arbítrio e poder de mudar a nossa vida. Ninguém veio na Terra para sofrer, ninguém veio na Terra para chorar, todos nós viemos na Terra para evoluir. E se em algum momento nós precisamos chorar, nós precisamos sentir dor, esse momento ruim só pode servir para uma coisa, para sermos melhores. E nós precisamos aprender a descobrirmos a felicidade. Felicidade é uma opção diária de vida. Todos os dias você tem que escolher ser feliz, você tem que escolher ser luz, você tem que escolher ser a verdade, você tem que escolher ser a solução. Mas além de escolher, você precisa ser a sua escolha. A Umbanda nos ensina a ser. A Umbanda é um exército de pessoas que são, não de pessoas que apenas pedem, esperam ou acreditam. Nós queremos mais, nós queremos ser, nós queremos fazer, nós queremos mudar. Desculpem as nossas limitações, desculpem as limitações até mesmo na forma, no espaço, no atraso, mas mesmo nas limitações, nós escolhemos ser, e é por isso que nós estamos fazendo, dentro daquilo que nós temos, dentro daquilo que nós sabemos, dentro daquilo que nós podemos, porque não dá mais para nós julgarmos, apontarmos o dedo e não fazermos a diferença. Não dá mais. Se aquilo que eu falei incomoda, se aquilo que eu falei ofende, não leve isso como ofensa. Você tem que levar isso como um convite, um chamado, o soar do clarim, para que você também seja a diferença. As palavras duras servem para despertar a carne dormente. Aceite isso como um desejo de irmão, de alguma forma chamar a atenção para a verdade que nós desejamos buscar junto com os nossos irmãos do astral. Eu peço a bênção aos meus mais velhos, peço a bênção ao meu pai mestre Obaxanã, aos meus irmãos iniciados, dou a bênção aos meus irmãos, filhos da nossa comunidade, peço a bênção a todos os nossos irmãos que nos acompanharam e que Zambi nos abençoe a todos. Saravá.
e até a próxima oportunidade. Pode tomar a água e pode dar para qualquer outra pessoa que você queira dar.